Mudança é uma das palavras que melhor define o mundo atual. Enquanto nós, seres humanos, podemos ser definidos pela palavra transformação. Não foram poucos os momentos em que a capacidade de nos adaptarmos a situações adversas permitiu continuar a nossa existência no globo terrestre. No século XX passámos a ter acesso à informação como nunca antes, e para isso os avanços tecnológicos tiveram um contributo fundamental, assim como as novas estruturas sociais. Esta configuração preparou o terreno para a chegada do século XXI, a era da sociedade do conhecimento, mas nestas duas últimas décadas o ritmo destas mudanças começou a acelerar, surpreendendo-nos a quase todos nós. Todas as grandes transformações da história, o distanciamento cultural entre as gerações torna-se mais acentuado. Hoje, as gerações mais recentes já apresentam aptidões diferentes da dos seus pais. A influência das marcas, do cinema, das guerras, das redes, do desporto, dos meios de comunicação, da economia, criou uma nova consciência humana, uma forma diferente de pensar e sentir o mundo que está à nossa volta. Um mundo cada vez mais interligado, dinâmico, rápido e tecnológico. A escola, como um lugar idealizado, tradicional, muito demonstrativo, tem os dias contados. Com a introdução das tecnologias, ela é agora uma escola tecnológica. Os meios informáticos diluíram a escola. Não importa onde estamos, não importa a hora, se é dia ou noite, o tempo e o espaço foram reconfigurados. Hoje, o professor não pode ser um mero transmissor de conhecimentos historicamente repassados. Algumas das novas tecnologias que entraram e outras que entrarão brevemente na sala de aula não são nem serão substitutos do professor. São antes novos lápis, novos paus de giz, novos livros e sebentas que apoiarão o trabalho educativo. Num mundo de rápidas mudanças e novos paradigmas, a necessidade de transformação nunca foi tão necessária, principalmente na área da educação. Aderir às novas tecnologias não se trata de substituir manuais pelo tablet e continuar a ter uma postura de transmissão, de reprodução. O professor deixou de ser o único detentor do conhecimento. Hoje, o aluno tem acesso a outras fontes de conhecimento, o que o torna mais participativo no processo de aprendizagem. As tecnologias, elas potenciam um ensino mais significativo e ampliam a sala de aula. A sala de aula geometricamente traçada, geometricamente organizada, com professores geometricamente colocados e alunos geométricos, acabou. Nós somos seres que procuramos a organização, porém caóticos, e, portanto, não correspondemos a esta preconizada ordem moderna em que estamos colocados. O acesso à informação com o uso destas novas tecnologias torna-se mais fácil, mas não basta aceder a mais informação. Precisamos de aprender a pesquisá-la, a renová-la, a transformar essa informação em funções psicologicamente superiores, ou seja, em habilidades, de lidar com o inédito. A experiência não se troca, ela é única, é vivida. Não é aquilo que acontece, é aquilo que nos acontece, que me transforma, que me toca. Neste sentido, o espaço da sala de aula tem de proporcionar isto mesmo. Que o estudante produza experiências, que ele seja ativo na construção do seu próprio conhecimento. E no contacto com estas tecnologias, o aluno fica também com a noção clara de que o conhecimento não para e nunca vai parar. São vários os estudos que demonstram que o uso das ferramentas tecnológicas educativas melhora substancialmente o rendimento dos estudantes em matemática, em ciências, em geografia, línguas, quando comparado com alunos que estudaram os mesmos conteúdos de modo expositivo em sala de aula. A utilização de recursos tecnológicos que permita a interação com o conteúdo, como animações, simulações e jogos, torna mais significativa a aprendizagem e mais duradouros os conhecimentos.
A tecnologia deve ser vista como um meio e não como um fim. Muitas são já as escolas que disponibilizam recursos em plataformas como o Moodle, vídeos de aulas, palestras e outros documentos que o aluno pode aceder e acompanhar de acordo com o seu ritmo de aprendizagem. Existem nestas plataformas ou via e-mail a possibilidade de contactar com o professor e colegas online e na aula seguinte poderem partilhar e discutir o que viram na noite ou nos dias anteriores. As tecnologias não vêm acompanhadas com um manual de instrução, com indicação de quais as melhores formas de aplicação das mesmas em sala de aula, dizendo, assim, qual a forma mais correta de utilização. Cabe ao professor dar esse passo e partilhar dúvidas, receios e sucessos da aplicação dessas tecnologias com os restantes educadores. Perguntamos o que é exigido hoje ao ser humano que está em formação? Que ele tenha a capacidade de fazer acordos, que tenha algo para partilhar, que tenha capacidade de análise, de interpretação de dados. Os dados, esses estão disponíveis nas mais variadas plataformas. No passado, o que os professores pediam aos alunos é que dominassem os dados. Teriam de saber, por exemplo, elementos da tabela periódica, datas diversas. Hoje, em qualquer dispositivo móvel, temos acesso a estes dados. Pelo que o desafio hoje é passarmos de um banco de conteúdos para a capacidade de análise dos conteúdos móveis. Hoje é importante desenvolver nos alunos a capacidade de acederem aos dados, de pensarem sobre esses dados, de interpretarem os dados, de partilharem esses dados. O verbo deixou de ser repetir e passou a ser criar. Assim, hoje o desafio é reinventar a relação com o saber.